essa estatística. Ok? Pois bem, então vamos dar início aí ao segundo tópico, produtividade, seu papel e seus determinantes. Explicar as grandes variações dos padrões de vida em todo o mundo é, de certa forma, muito fácil. Como veremos, a explicação pode ser resumida em uma só palavra: produtividade. Em outro sentido, contudo, as variações internacionais são profundamente complicadas. Para explicar por que as rendas são mais altas em alguns países que em outros, precisamos analisar os muitos fatores que determinam a produtividade de uma nação. Então, produtividade aqui é uma técnica de cálculo que vai analisar, aí a gente vai ver por que a produtividade é tão importante, que vai analisar um indicador de maneira simples. Mas a complexidade está em pegar este indicador, produtividade, e comparar com outros países, com outras variações internacionais, do que gera uma série de implicações. E, consequentemente, muitas das respostas econômicas, às vezes, recaem sobre a compreensão e sobre a solução do que vem a ser a produtividade, como melhorá-la no longo prazo. Então, isso aí é o que basicamente essa teoria ela põe aí nos manuais, nos principais manuais de introdução à economia. Então veja, por que a produtividade ela é tão importante? Vamos começar nosso estudo da produtividade e do crescimento econômico desenvolvendo um modelo simples, com base no famoso romance Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Um náufrago preso em uma ilha deserta. Como vive só, Crusoe pesca seu próprio peixe, cultiva seus legumes e faz suas próprias roupas. Podemos pensar nas atividades dele, sua produção e seu consumo de peixes, legumes e roupas, como uma economia simples. Examinando a economia de Crusoe, podemos aprender algumas coisas que também se aplicam a economias mais complexas e realistas. Então veja, o que determina o padrão de vida de Crusoe? Em uma palavra, produtividade é a quantidade de bens e serviços produzida por cada unidade de trabalho utilizada. Então, veja, produção é o total, então a produção de 1000 unidades, sei lá, de roupa, e produtividade é quanto cada trabalhador, então veja, quanto cada unidade de trabalho utilizada consegue produzir em termos de bem. Então, se eu tenho 1000 peças de roupa e um trabalhador, eu tenho a produtividade de 1000. Então, um trabalhador, uma unidade de trabalho, produz 1000 unidades de roupa. Então, esse é o caso aqui desse exemplo ilustrativo do Crusoe. Então, se ele sozinho pesca 5 peixes, a produtividade dele é de 5. 5 peixes para uma unidade de trabalhador, para um pescador. Então, veja, se Crusoe for hábil em pescar, cultivar legumes e fazer roupas, ele viverá bem. Se não tiver competência para realizar essas atividades, viverá mal. Como ele só pode consumir o que produz, seu padrão de vida está ligado à sua produtividade. Então, um exemplo simples para ver de maneira didática o que é isso. Portanto, grave de maneira a não esquecer o que é o conceito de produtividade. Então, produtividade é a quantidade de bens e serviços produzidos por unidade de insumo de mão de obra. E não se esqueça deste elemento que está aí posto como um conceito fundamental nessa nossa análise. Vamos avançar e ver como este exemplo se processa.
No caso da economia de Kurzweil, é fácil perceber que a produtividade é o determinante-chave do padrão de vida e que o crescimento da produtividade é o determinante-chave do crescimento dos padrões de vida. Então veja, a habilidade de Kurzweil pescar, produzir a sua própria roupa e cultivar legumes, então a sua competência de produzir mais ou produzir menos vai determinar o seu padrão de vida. Então, se ele quiser comer melhor, se ele quiser se vestir melhor, se ele quiser ter mais legume nas suas refeições, ele precisa melhorar a habilidade dele de plantar, de pescar e de costurar. E esse crescimento da produtividade vai determinar, por exemplo, o crescimento do seu padrão de vida. Então, Kurzweil pode ser um mau pescador e pesca apenas um peixe. Mas se ele aprimora as habilidades de pesca dele e ele aprimora a ferramenta de pesca dele, ele pode agora, em vez de pescar um peixe, ele pode pescar 5 peixes. Então, o mesmo trabalhador que pescava um peixe, agora pesca 5 peixes. Ele vai poder comer mais e comer melhor, o que significa que eleva o seu padrão de vida. E, portanto, o crescimento dessa produtividade é o que determina o crescimento do seu padrão de vida. Então, isso aqui é de maneira bem simples. Porque, claro que as economias, as análises, elas são extremamente complexas, mas isso aqui é uma reflexão bem simplória do que está por trás deste conceito de produtividade. O conceito de quanto um homem trabalha, quanto um trabalho é utilizado, quanto o mesmo fator de produção, trabalho, ele é capaz de produzir em termos adicionais. Então, se Kurzweil não melhora suas habilidades, ele vai continuar pescando um peixe. E daqui a pouco ele pode pescar meio peixe. E ao pescar meio peixe, significa que a produtividade dele caiu, porque agora em vez de um peixe é meio peixe. E, consequentemente, o crescimento da produtividade não ocorreu, o que vai reduzir também a qualidade da alimentação dele, o que se resume neste sentido aqui, a redução do padrão de vida. Então, quanto mais peixes Kurzweil puder pescar por hora, então veja, quanto mais peixes Kurzweil puder pescar por hora, mais poderá comer ao jantar. Se ele encontrar um lugar melhor para pescar, sua produtividade aumentará. Portanto, se ele aprimora, se ele acha um determinado lugar no mar ao redor dele que tem mais peixes, ele também aumenta a produtividade. Então, você tem não só melhorar a habilidade do trabalhador em fazer determinada atividade, mas também melhorar o seu espaço de trabalho e as suas ferramentas de trabalho. Então, Kurzweil descobre que ele pode ter uma linha a partir do cipó de uma determinada árvore que atrai o peixe, ou ele pode aprender a usar iscas mais atraentes. Então, consequentemente, ao melhorar as suas condições de trabalho, melhorar as suas habilidades de trabalho, ele vai aumentar, portanto, a sua produtividade, o que nesse caso vai significar comer mais peixe no jantar ou no almoço. Então veja, o aumento da produtividade o deixará em melhor situação. Ele pode comer mais peixes ou despender menos tempo pescando e dedicar mais tempo à produção de outros bens que deseja. O papel-chave da produtividade na determinação dos padrões de vida é tão verdadeiro para as nações quanto os marinheiros presos em uma ilha. Lembre-se de que o produto interno bruto de um país mede duas coisas ao mesmo tempo. Então veja, se lembre o que a gente viu nos capítulos anteriores, de que o produto interno bruto ele mede duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai medir a renda total oferida por todas as pessoas da economia e a despesa total com bens e serviços produzidos na economia. Então o PIB ele é capaz de medir duas coisas simultaneamente, porque para a economia como um todo, elas precisam ser iguais. Então a renda total das pessoas
vai ter que ser igual contabilmente a despesa total com os bens e serviços produzidos na economia. Então, dito de maneira mais simples, a renda de uma economia é igual à produção da economia. Portanto, veja, voltando ao exemplo do Crusoe. Então, se ele pesca um peixe, a produção dele foi de um peixe, que equivale a uma determinada renda, porque numa economia de mercado, o peixe ele tem um valor de mercado. Então, se o peixe vale 100, Crusoe produziu 100, a renda dele é 100. Se ele produzir 5 peixes, ou pescar 5 peixes, ele vai ter uma produção de 500, que vai ser equivalente à sua renda de 500. Então, portanto, esse aqui é um princípio fundamental que você não pode se esquecer. A renda de uma economia é igual à produção da economia. Da mesma forma que Crusoe, uma nação só pode gozar de um padrão de vida elevado se puder produzir uma grande quantidade de bens e serviços. Os norte-americanos vivem melhor que os nigerianos porque os trabalhadores norte-americanos são mais produtivos do que os trabalhadores nigerianos. Os japoneses desfrutam de um crescimento mais rápido de seu padrão de vida que os argentinos, porque a produtividade dos trabalhadores japoneses cresceu mais rapidamente. De fato, um dos 10 princípios de economia do capítulo 1 é que o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. E aí apenas um parêntese. É claro que quando a gente faz essa comparação de produtividade em nível internacional, nós estamos desconsiderando outros elementos, como, por exemplo, você tem países que vivem, por exemplo, em guerra, que não têm condição de produzir absolutamente nada, como é o caso, por exemplo, do Afeganistão, que recentemente passa por uma crise. Consequentemente, você tem um país arrasado, destruído, que não tem nem capital humano capaz de produzir alguma coisa, nem utensílios, equipamentos, fatores de produção, infraestrutura e por aí vai. Então é claro que quando a gente compara a questão de produtividade aqui é... Então veja, um dos 10 princípios de economia do capítulo 1 é de que o padrão de vida de um país depende de sua capacidade de produzir bens e serviços. E a produção e a produtividade não dependem apenas da capacidade do trabalhador, depende hoje de uma série de fatores. Ainda que o exemplo do Crusoe nos revele de maneira simples como funciona a questão da produtividade, quando a gente vem para a realidade concreta, a gente não pode exigir, por exemplo, que um trabalhador nigeriano seja mais produtivo que um trabalhador norte-americano que trabalha numa fábrica com robôs, com inteligência artificial, com tecnologias altamente sofisticadas. É claro que um trabalhador vai ser capaz de produzir uma infinidade, por exemplo, de sapatos. E se você talvez for numa fábrica nigeriana, onde a produção de sapato ainda é artesanal, o trabalhador Zezinho, ele vai ter uma capacidade de produzir menos, porque ele ainda utiliza um ferramental, digamos, rudimentar. E claro que isso vai ter um impacto sério nas condições de produtividade, e é claro que ainda tem uma série de outras questões. Mas isso aqui é para revelar, portanto, que, claro, a produtividade de um país, a sua capacidade de produzir bens e serviços é o que vai determinar o padrão de vida. E veja, se a gente pegar exemplos de países onde você tem uma deterioração das condições de vida, como por exemplo a Venezuela, você vai ver que a Venezuela sai de um país mediano, porque tem um país produtor de petróleo, então sempre teve renda. Você sai de um país mediano para um país agora muito pobre, porque a capacidade de produção desse país ele foi arrasada, ele foi destruído. Então, muitas fábricas foram fechadas, então, consequentemente, se eu fecho a fábrica, eu não produzo bens, e se eu não produzo bem para o meu cidadão, consequentemente, o padrão de vida desse cidadão, ele diminui, porque ele não tem condições de comprar uma série de bens que podem facilitar o seu dia a dia. Assim,
para entendermos as grandes diferenças entre os padrões de vida que observamos em diversos países ou em diferentes períodos, precisamos nos concentrar na produção de bens e serviços. Mas perceber a ligação entre padrões de vida e produtividade é apenas o primeiro passo. O que leva naturalmente à próxima pergunta: por que algumas economias são tão melhores que outras na produção de bens e serviços? Então, ao entender como se realiza a produção de bens e serviços em um determinado país, a próxima pergunta é saber por que algumas economias são melhores do que outras na produção de bens e serviços.